Vida Longa CBN. Quais são os primeiros sinais de que pode ter alguma coisa errada com o nosso intestino e que pode até mesmo ser um câncer nesse órgão? O que a gente deve reconhecer, perceber primeiro? Que cuidados tomar? A gente vai entender um pouco mais a respeito dessa doença que levou a nossa querida Preta Gil no dia 20, no último dia 20, com a doutora Virgínia Altoesse, ela que é oncologista clínica, aceitou o nosso convite, está conosco nesta manhã de sábado. Doutora Virgínia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Então, o câncer de intestino, ele é fácil de detectar, ele se confunde com outro tipo de doença, outro diagnóstico. Qual é a primeira atenção que a gente tem que ter com esse órgão para evitar ou para diagnosticar o mais cedo possível um problema como câncer? Patrícia, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu acho uma importante oportunidade poder falar sobre uma doença que é frequente e que acabou chamando mais a atenção da população agora, né? Depois do diagnóstico da Preta Gil. Mas o câncer de intestino é uma doença que, sim, ela se manifesta com algumas alterações que são visíveis, como, por exemplo, sangue nas fezes. Então, claro que você não necessariamente precisa esperar ver sangue nas fezes para você buscar auxílio. Você pode ir, especialmente pessoas acima de 45 anos, buscar um gastro para fazer exames de rastreamento. Mas para a população geral, né, de maneira geral, falando dos sintomas, o sangue nas fezes é um sinal de alerta. E isso, infelizmente, muitas vezes é confundido com doença hemorroidária, hemorroida mesmo, né? Que é muito mais frequente, muito menos grave. Hemorroida não é câncer, não vira câncer, mas o sintoma é muito parecido, né? Na hora de fazer cocô, o cocô pode vir com sangue. Isso pode ser um sinal de hemorroida, mas isso também pode ser um sinal de câncer. Então, a nossa orientação é, se isso acontecer, não fique pensando que é hemorroida e deixe para lá. Busque ajuda para a investigação, porque se for hemorroida, o tratamento vai ser muito mais simples, mas se não for, pelo menos você vai ter o diagnóstico mais precoce. Agora, tem algum outro sintoma? As pessoas sentem dor, algum tipo de inchaço que possa indicar que tem alguma coisa antes de efetivamente ter sangue nas fezes? Não necessariamente. Isso pode acontecer, o paciente pode ter dor abdominal antes de ter sangue nas fezes, só que dor abdominal é um sintoma muito variável, assim, você tem uma cólica menstrual, você pode ter dor, né? Por exemplo, a Preta Gil, que é mulher, ela podia sentir outros sintomas que podem ser suspeita de câncer, mas podem ser inúmeros outras causas, entendeu? Pode ser uma cólica menstrual, pode ser uma apendicite, uma colecistite. Pode ser que você comeu alguma coisa que não te fez bem. Então, assim, dor abdominal é um sinal de alerta? Com certeza. Principalmente uma dor persistente, aquela dor que começou a doer, você tomou um analgésico e ela tá lá, sempre voltando, sempre persistindo. Essa dor que não melhora definitivamente, ela tem que ser investigada. Mas muitas vezes o paciente não tem dor, às vezes o sangramento, ele é o primeiro sintoma. Entendi. Pelo menos é o primeiro que o paciente se atenta, porque sangramento é uma coisa que chama atenção, né? Você vê sangue no vaso, ou quando você vai limpar ou lavar o bumbum, essas coisas, isso chama muito atenção. Então, de fato, o sangramento é um sinal de alerta importante, ele não deve ser ignorado, não deve ser minimizado. Ah, esse sangramento aqui deve ser uma hemorroida. Não, vamos investigar. Pode ser que seja de fato uma hemorroida, mas pode ser outra coisa, e isso precisa ser investigado adequadamente. E quando acontece o sangue nas fezes, isso é sinal de que ele está no início ou ele já pode estar avançado e causar esse sintoma? Pode ser no início e pode ser avançado. A gente, só pelo sangramento, a gente não consegue dizer. Eu tenho pacientes com diagnóstico de tumor de intestino que o sangramento foi o sinal de alerta e o diagnóstico foi super inicial.
E tem aqueles pacientes que sangraram, nem sangraram tanto, mas quando foram detectar a doença, de fato, a doença já estava bem avançada. Então, o sangramento por si só, ele não dá para falar se a doença é avançada ou não, mas com certeza é um sinal de alerta para investigar a doença. A gente tem o intestino delgado e o intestino grosso. Como é que o câncer se manifesta? São tumores, são grandes, são menores, são vários tumores num determinado trecho do intestino? Porque o nosso intestino ele é muito comprido, né? Isso é enorme, É. muitos metros de intestino. Esse tumor que a gente está conversando, que é o que faz alusão ao câncer que a Preta Gil teve, é o tumor do intestino grosso. Uhum. Então, é da fase final do intestino. Principalmente o cólon esquerdo, né? Que é o cólon esquerdo, é realmente a parte final, é onde está terminando o intestino, e dali vem em seguida o reto e o ânus, o canal anal, o ânus, que é onde sai o cocô de fato. Então, essa é a parte final do intestino, mas o câncer ele pode pegar todas as etapas do intestino grosso. Pode ser no cólon ascendente, pode ser inclusive no seco, no apêndice, que é bem o iniciozinho do intestino grosso, cólon ascendente, que é o início, cólon transverso, que é esse que fica mais reto, assim, no abdômen, paralelo, vamos dizer assim, ao diafragma, e depois o cólon esquerdo, que é o final, que é onde desce, é o caminho que o cocô faz, né, Uhum. para sair no vaso. É, Então, o câncer pode pegar qualquer uma dessas regiões. uma coisa que chamou a atenção e muita gente se questionou, pegando o exemplo da Preta Gil, é que ela descobriu, ela fez o tratamento, entrou em remissão e depois algum tempo depois, ela disse que voltou e já voltou com metástase, ou seja, o câncer espalhou. E aí ficou aquele Aham. questionamento, mas ela não descobriu no início, por que aconteceu isso? Como é que funciona esse relógio? Na verdade, o diagnóstico da Preta Gil não foi uma doença tão inicial assim. Uhum. Quando a gente teve acesso, que foi divulgado o estadiamento dela, ela já tinha uma doença bem com muitos Avançada. linfonodos com muitos linfonodos, que são aqueles gânglios. Ela tinha bastante linfonodo comprometido, não era um tumorzinho pequenininho. E foi, Não era. foi inclusive uma das coisas que ela falou, né? Que ela viu e achou que não fosse. Ela viu, inclusive, ela viu as fezes em forma de fita. E ela. Pois é, isso é um outro alerta. Uhum, Esse é um outro alerta. A gente até interessante você ter falado, porque além do sangramento, a modificação do formato não precisa ser em fita, mas assim, seu cocô tem uma forma e uhum, de repente você percebe que ele tá diferente, tá mais ressecado, tá em síbalos, que a gente fala que parece aquele cocôzinho de cabrito. uhum. Alguma coisa aconteceu que seu cocô ficou diferente, isso também é um grande sinal de alerta. Só que geralmente, por exemplo, fezes em fita é porque o cocô tá tentando passar e tem um tumor atrapalhando a passagem dele. Então, o intestino ele é um tubo, né? Ele tem Uhum. uma luz dentro dele. Se tem um tumor crescendo, fica só uma linhazinha, assim, um espaçozinho pequeno para o cocô passar. Por isso que ficou em fita, Uhum. porque ele não tinha espaço para vir redondo. Entende? Entendi. Então, isso também é um fator com certeza um fator de alerta. Uhum. E aí, no caso, houve a metástase nela, porque ela já descobriu com ele avançado, ao contrário do que as pessoas pensam que foi no início, né? Mas Isso ela não já foi uma doença pequenininha, assim, isso é certeza, porque quando a gente teve acesso às informações, ela tinha bastante linfonodo comprometido. Por isso que eu Uhum. posso te falar que não foi. Porque a doença inicial é aquela doença que tá lá só no intestino. Só pequenininho, não pegou grande parte da parede do vaso. É aquela doença que tá lá um carocinho, uma bolotinha. A doença da Preta Gil não foi assim. Quando ela descobriu, além dessa doença, desse tumor no intestino, ela tinha gânglios. Hum. Quando isso acontece, se forem poucos gânglios, claro que a recidiva pode acontecer, a metástase pode acontecer, mas as chances, quando são pouquinhos gânglios, as chances são menores. Acontece que ela descobriu a doença com bastante gânglio. O que que Então, é um, a chance. o que que é um gânglio para o nosso ouvinte entender, doutora? É o sabe a íngua, quando você Uhum. tem, por exemplo, uma dor de garganta e você fica meio inchado assim Sim. no pescoço? Então, ela descobriu várias ínguas dessa, só que perto do intestino, não no pescoço, né? O pescoço eu só dei de De exemplo exemplo. para explicar o que que é. Então, ela descobriu a doença com várias ínguas, com vários gânglios, vários linfonodos comprometidos. E isso, sim, aumenta muito o risco de recidiva. Sim.
Agora, falando em risco, quais são os riscos, os fatores de risco para um câncer de intestino, doutor? É verdade que muita gente comenta, mais mulheres do que homens têm a doença, que só depois dos 60 anos é que a doença pode aparecer. Quais são os mitos e verdades que envolvem os fatores de risco? Não é verdade que só após 60 anos. Preta Gil é um exemplo. Ela tinha 50 anos. Nova, Descobriu, inclusive, ela descobriu o diagnóstico antes dos 50, né? Porque ela, se eu não estiver enganada, ela fez 50 agora. Uhum. Então, ela descobriu a doença antes dos 50. Tanto que os exames de rastreamento são indicados acima de 45 anos. Então, 5 anos antes dos 50 e 15 anos antes dos 60. Então, definitivamente, câncer de intestino não é uma doença que só dá em idoso. Ela dá mais em idosos, sim. Estatisticamente, os idosos têm mais câncer de intestino do que as pessoas mais jovens, mas os jovens também podem ter câncer de intestino. Isso é um ponto importante. A outra coisa é que homens têm mais diagnóstico do que mulheres. E isso também é um fator, né, para ficar atento. Por Outra que, coisa doutora, que homens têm mais do que mulheres? O que muda? Estatística, assim, eu não tenho uma explicação exata, sabe? Ainda não tem um motivo, né? Mas Não tem um motivo exato. Talvez por estilo de vida, talvez os homens se alimentem pior, talvez eles sejam mais sedentários, não sei te responder. Porque sedentarismo e obesidade são fatores de risco. Uhum. Então, né, lá no Hospital Santa Rita, onde eu trabalho, a gente tem essa estatística, a gente vem vendo o aumento do número de casos de câncer de intestino, assim, vertiginosamente, tanto em homens como em mulheres. Então, hábitos pouco saudáveis, sedentarismo, tabagismo, álcool, isso tudo interfere também, doutora? Tudo, etilismo, tabagismo, sedentarismo e sobrepeso e obesidade. São os principais fatores. E dieta rica em embutidos, enlatados. Isso que eu ia perguntar para a senhora também. Tem gente que fala que consumir muita carne vermelha, embutido, bacon também pode provocar. Isso tem comprovação científica, Patrícia. Uau. A gente já sabe, baseado em evidência, que consumir mais de 3 vezes por semana carne vermelha, consumir embutidos, consumir alimentos ricos em conservantes, como é que chama? Energético. Energético? Sabe? Energético. Desse que o pessoal toma para aguentar a noite estudando. Isso, energético. Esse que toma de latinha. Isso é cheio de conservante, é considerado alimento que faz parte daqueles alimentos de risco, para aumentar o risco de câncer. Exatamente. Gente. Às vezes a pessoa fica só com carne vermelha e com bacon na cabeça, mas não. Isso está associado a biscoito de pacotinho, enfim. Ultraprocessados, de uma forma geral. Ultraprocessados, exatamente. Entendi. Temos perguntas dos nossos ouvintes aqui, doutora. Olha, o Alexandro está dizendo: Patrícia, eu tenho um parente que está com câncer no intestino e pâncreas. Ele pergunta se tem cura para isso, no caso dessa pessoa. Tudo depende, Patrícia, se a doença está só em um lugar. Por quê? Se a doença do intestino for uma e a do pâncreas for outra, forem 2 diagnósticos diferentes, sim, é possível, dependendo do estadiamento, se a doença está inicial, é possível curar. É possível, doutora, ter um câncer de intestino e um câncer de pâncreas ou qualquer outro órgão sem ter sido metástase? É possível. Nossa. A gente pode. Eu tenho um paciente com 3 tumores primários. Que isso? Um câncer de rim, um câncer de mama e um câncer de útero. É possível. E tem casos de colegas que têm com 4 tumores primários. É possível, sim. Mas, assim, nesse caso desse ouvinte, a paciente, a gente não, é difícil falar, porque eu não sei se a doença do pâncreas, por exemplo, ela é inicial, que pâncreas é um câncer que geralmente, quando a gente tem um diagnóstico, a gente já descobre a doença muito crescida, muito avançada, porque esse órgão, ele é meio escondido, sabe? Ele é retroperitoneal. Ele fica lá atrás, na barriga. Então, quando ele começa a dar os sintomas, geralmente já está um tumor bem bravo, sabe? Doutora, exatamente. Vou pedir para a senhora ficar comigo, a gente só vai para o repórter CBN e volta, porque tem mais pergunta aqui para a senhora. Só um minutinho. Tá bom.
De volta com o nosso CBN Vitória, estamos conversando com a doutora Virgínia Altoessessa, que é oncologista clínica, falando sobre o câncer de intestino, sintomas diagnósticos, como evitar, né, como se prevenir a respeito dessa doença. Doutora Virgínia, obrigada por aguardar a Rede CBN conosco. Imagina, Patrícia. Bom, demos mais perguntas de ouvintes aqui. A gente falava sobre o câncer, vários cânceres primários que podem ocorrer no organismo e que no caso aqui do parente do Alexandro, tem que saber se são dois diferentes primários, intestino e pâncreas, ou se um já é metástase do outro, não é isso, Exatamente. doutora? O Robert está aqui dizendo que a Preta não teria feito a colonoscopia de rotina, porque se ela tivesse feito, isso não teria sido evitado? Certamente, assim, agora, né, é fácil a gente ver isso, porque ela teve o diagnóstico antes dos 50, mas depois dos 45. E é a recomendação que a população geral, independente de fator de risco, quer dizer, mesmo pessoas que não têm história de câncer na família, tem indicação de fazer colonoscopia de rastreamento a partir dos 45 anos. Então, de fato, se isso tivesse sido feito parte da rotina de exames, eu não sei como era o acompanhamento dela, mas se isso tivesse feito parte da rotina de exames dela, certamente a gente teria ou não ter acontecido ou ter o diagnóstico bem inicial, porque o câncer de intestino ele tem essa característica, ele não costuma crescer rapidamente, assim, de um mês para o outro, de uma semana para outra. Até a pergunta do Renato aqui, quanto tempo leva para o câncer de intestino se manifestar? É muito difícil dizer exatamente quanto tempo, mas, por exemplo, só baseado no rastreamento, como que funciona o rastreamento? Se você faz uma colonoscopia de rastreamento, você não tem câncer, você fez o exame só para ver como tá, para, né, caso tenha alguma coisa, ter o diagnóstico. E esse exame tá normal, não tem pólipo, não tem nada, você pode repetir esse exame com 5 anos. Então, só daí você entende que aquela doença, ela teoricamente teria um espaço maior do que 5 anos para crescer, porque eu vou repetir o exame, se não tiver nenhuma alteração, com 5 anos. Entende? Entendo. Claro, a doença pode aparecer com intervalo menor, a gente não tem como dizer que não pode, mas pela histopatogênese, pela história natural da doença do câncer de intestino, a expectativa é que essa doença cresça mais lentamente. Entendo. Doutora, o Washington está aqui, uma pergunta interessante. Ele diz que ele fez uma colonoscopia em dezembro e foi encontrado 4 pólipos, cada um de 1 milímetro, pequenininhos. E em fevereiro seguinte, ele já fez a cirurgia e retirou todos eles. Ele pergunta, se não tivesse retirado esses pólipos, eles poderiam virar um câncer? Assim, provavelmente sim. Não necessariamente, mas geralmente o câncer ele pode se iniciar dessa forma. Ele pode já nascer um câncer, mas ele pode, em cima de um pólipo, evoluir para um câncer. Tanto que tem pólipos que são hiperplásicos, ou outros que são hiperplásicos de alto grau, outros hiperplásicos de baixo grau. Então, a polipectomia é o tratamento. E o interessante é que na própria colonoscopia de rastreamento, você já pode identificar e retirar o pólipo ao mesmo tempo. Olha. Entende? Então, é um exame que ele não serve só para rastreamento, ele não deixa de ser um exame para tratamento, porque caso o médico que estiver fazendo o exame identifique o pólipo, ele retira esse pólipo. E aí depois ele manda para biópsia. Isso que eu ia perguntar, ele vai para biópsia. Isso, para a gente saber se é só um pólipo de baixo grau, se é de alto grau, se é hiperplásico, porque dependendo, por exemplo, quem tem pólipo, eu não posso repetir a colonoscopia com 5 anos. Eu faço o exame de rastreamento com intervalo menor. Aí depende se pólipo hiperplásico, se não é, se é de alto grau, baixo grau. Mas assim, geralmente a gente repete ou com 2 ou com 3 anos. Mas o gastro faz esse acompanhamento. E tirando esse pólipo, ele pode voltar? Nascer outro? Pode nascer outro, né? Não necessariamente ele voltar, mas pode nascer outro. E aí nem todo pólipo é canceroso? Não, quase, assim, de maneira geral, o pólipo é uma lesão antes do câncer, ela não é uma lesão cancerosa, não é neoplásica. Como é que surge um pólipo? Aí tem a ver com o estilo de vida, com o que a gente se alimenta, certamente. Entendi. Doutora, só mais uma pergunta a respeito da questão hereditária, né? Quem teve na família câncer de intestino tem que tomar mais cuidado? Ou qualquer tipo Sem de dúvidas. câncer da família
vai fazer com que a pessoa tenha cuidado. Por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, as pessoas também precisam ter cuidado com o intestino ou necessariamente tem que ter tido um parente que tenha tido câncer de intestino? Para associar, eu acho assim, qualquer familiar que tem, né, histórico de câncer tem que ser atento ao seu corpo, fazer acompanhamento, isso sem dúvidas. Isso Uhum. todo mundo, na verdade. Mas considerando, pensando em câncer de intestino especificamente, um paciente que teve, por exemplo, um câncer de próstata, não necessariamente vai ter uma associação de aumento de risco de câncer de intestino. Mas, por exemplo, existem síndromes que têm associação, por exemplo, com câncer de útero e câncer de intestino, como a síndrome de Lynch, por exemplo. Então, tem que ficar atento aos detalhes, né? Porque quem que ia pensar que um câncer de útero pode ter uma alteração que aumenta a chance de câncer de intestino? Só se a pessoa tiver o conhecimento dessa síndrome que eu te falei. Uhum. Entende? Então, assim, o que que eu oriento? Difícil responder todos os detalhes. Fale para o seu médico, se você é mulher, para ginecologista, homem, para urologista, ou médico da família, a pessoa que cuida de você, que cuida da sua família, deixa ele saber seu histórico, porque ele vai te guiar nos Uhum. exames de rastreamento, entendeu? Entendi. A senhora falou, inclusive, para a gente procurar, ao menor sinal, um gastro. É o gastro que Porque procura primeiro ou vai para um Ah, oncologista? não, não, sem dúvidas é o gastro. Sem dúvidas. O oncologista geralmente começa a cuidar do paciente quando o paciente já tem o diagnóstico. E esse Uhum. diagnóstico não é um oncologista que dá, é o gastro. Assim, né? Pode ser outro, não, pode ser um ginecologista que pediu a colono e veio lá um diagnóstico de câncer. E aí sim você vai ser encaminhado para o oncologista, para o proctologista, para o Uhum. cirurgião oncológico. Aí a equipe, né? Como a gente faz lá no hospital, o Santa Rita. A gente trabalha em equipe, então tem lá todo mundo ao mesmo tempo cuidando do paciente. Uhum. Doutora, duas perguntas aqui agora. O Renan está perguntando: quem tem hemorroida pode fazer a colonoscopia ou tem que tratar a hemorroida primeiro para depois fazer o exame? Aí vai depender do grau da hemorroida, mas assim, a hemorroida não é uma contraindicação a fazer o exame, não. Uhum. Mas claro, se for às vezes uma coisa muito volumosa, ele vai. A hemorroida é um problema muito doloroso, né? Quem tem hemorroida sabe como é doloroso, de fato. Às vezes a pessoa tem dificuldade até de fazer cocô, porque tá ali aquela veia inchada, dolorida. Então, o ideal é você tratar rapidamente a hemorroida, que não é uma coisa demorada, para depois fazer a colonoscopia. Mas uma coisa não contraindica a outra. Você pode fazer. Uhum. Eu vou até aproveitar a pergunta do Renan para a gente falar um pouco sobre o exame, a colonoscopia, porque tem gente que diz que, não sei se tem mitos e verdades em volta desse exame. Tem gente que diz que é doloroso, que dói, que tem medo. Rola um pouco de medo e preconceito em relação a esse exame, Eu acho que doutora? é mais preconceito do que conceito, sabe, Uhum, Patrícia? Por quê? Porque o exame, na verdade, é impossível a pessoa sentir, porque o exame você faz uma anestesia. uhum. Então você fica lá bem sonolento, você mal sabe onde você tá, assim. Então eu já fiz, eu posso falar por experiência própria. O exame não é doloroso. O que é um pouco mais complexo na colonoscopia é o preparo, porque como o médico vai ver o seu intestino por dentro, se tiver um monte de cocô, ele só vai ver cocô. Então o seu intestino ele tem que estar limpinho. E como que faz para o intestino ficar limpinho? Você tem que fazer uma dieta uns 2, 3 dias antes, que vem tudo orientado, o que que você pode comer, o que que não pode. E você faz lavagem, assim, você toma um remédio que faz você fazer cocô igual diarreia, sabe? Hum. E aí você faz um cocô, chega uma hora que o cocô chega a ficar parecendo xixi, de tão clarinho. Por quê? Porque o seu intestino tá limpinho. Aí quer dizer que você vai fazer uma boa colonoscopia, que o intestino vai estar limpinho, o médico vai entrar com um colonoscópio e vai ver. Só que quando o exame efetivamente acontecer, você vai estar dormindo. Então o exame não é doloroso, E, o exame é seguro, uhum, em boas mãos, a chance de complicação é baixíssima, né? Complicação seria assim, romper o intestino, essas coisas, mas isso é baixíssimo. Em uhum. mãos habilidosas, isso realmente é a exceção da exceção, E entendeu? fica alguma sensação depois do exame? Não, Depois que nada, acorda, nada, né? nenhuma, nada. É igual Você nem sabe. é igual uma É igual. endoscopia. Exatamente, excelente exemplo, igual uma endoscopia. E a última pergunta, doutor, é a do Renato. Ele faz uma comparação aí sobre alimentação. Ele diz que isso é meio controverso. Vou tentar resumir aqui, porque a gente vê hoje pessoas com 100, 110, 115 anos. E se você pergunta, eles comeram carne de boi, carne de porco, gordura de porco, né? Ovo e por aí vai. Ele fala, não é meio contraditório isso? Pessoas tenham tanta idade consumindo coisas que hoje seriam condenadas
refinadas, assim, de uma forma Não, geral? mas será que essas pessoas de mais idade, elas comiam McDonald's, batata Uhum. frita, Os é, ultraprocessados. ultraprocessados, energético, refrigerante em grande quantidade, será? Eu acho pouco provável. Acho que naquela E, época e- nem tinha, né, Nem doutora? existia isso. Então, assim, a carne de porco é em excesso. Não é a Uhum. gordura. Não é isso. É em excesso. O problema é o excesso. O problema é que a pessoa come carne de porco, carne de boi, não come Todo uma dia. salada, uma verdura, não sabe nem o que que é um verde no prato. E Ou outra seja, coisa, a as fibra pessoas ajuda mais o antigas. funcionamento do intestino, né, Sem doutora? dúvidas, Uhum. ajuda, sem dúvidas. Essas pessoas mais antigas, eu tiro pelos meus familiares. Geralmente não são tão gordinhas, são pessoas mais magras, são pessoas que eram muito ativas, que trabalhavam na roça, acordava cedinho, ia dormir no final do dia já, assim, tendo carregado peso. São pessoas fit, sabe? Pessoas Uhum. ativas. Não é igual a gente que fica na frente do computador. Eles nem tinham computador, entende? Eu Então, lembro. assim. Eu não acho que é tão controverso assim. Para mim, as coisas estão muito claras. E engraçado isso, porque não tem muito tempo, né? Eu sou segredo nosso da década de 70, né? E eu lembro que quando eu era criança, refrigerante lá em casa era domingo, só. Acabou. Pois é, uma Hoje em vez por dia, semana, veja bem. e hoje em dia você almoça Coca-Cola todo dia, refrigerante todo dia, né? Se você quiser, tá à sua disposição. Hoje isso tudo tá muito mais fácil e mais barato, né? Exato, muito mais acessível. Então, você só não consome se você tiver consciência que aquilo te faz mal. Uhum. E eu acho que essa é a importância da gente estar aqui hoje, nesse sábado, conversando sobre isso. Porque a informação está aí. A gente só não acredita se quiser, né? Mas a informação está disponível. Doutora Virgínia, muito obrigada por conversar conosco neste sábado, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Uma verdadeira aula, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e eu queria só corrigir uma coisa, que enquanto estava naquele No intervalo, Repórter eu fui CBN. checar, no Uhum. Repórter CBN, eu fui checar que, na verdade, a estatística do câncer, ela é feita pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e ela é feita a cada 2, 3 anos, e na última estatística, quem teve mais câncer de intestino foi mulher do que homem. Isso é Uhum. variável, tá? Mas é uma diferença bem pequena, sabe? Uhum. Bem pequena mesmo, mas foi de menos de 1.000, assim, no Brasil. Mas estou só corrigindo, porque eu falei, gente, será que ainda é isso? Eu fui checar no intervalo e vi que, na verdade, São na as última mulheres. estatística de 2023, a estatística, ela é uma previsão, né? Ela faz Uhum. estatística para frente. Então, de 23 a 25, eles viram que a perspectiva era que teriam mais mulheres do que homens com câncer de intestino. Só para eu corrigir. Perfeito. Doutora Tá Virgínia, bom? muito obrigada. Um excelente final de Estou semana à para a senhora. E até disposição. uma próxima oportunidade. Até. Um Obrigada. abraço. Outro. Tchau. Tchau, tchau.